pessoal, feliz sábado para vocês. Que bom estarmos aqui mais um sábado, não é mesmo? E nós já estamos no dia 5 de dezembro. Faltam só 3 sábados para acabar esse ano maluco. E a gente tem orado para que o próximo ano seja diferente, não é mesmo? Mas enfim, estamos aqui e queremos que esse sábado seja um sábado muito legal para você, tá bom? E que essa Escola Sabatim possa fazer diferença na sua vida. Então, para isso, a gente vai pedir que o Papai do Céu esteja com a gente. Então, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por podermos estar aqui em mais um sábado para a nossa Escola Sabatim. Que o Senhor possa continuar guiando a cada um de nós, cuidando de cada um de nós e guiando esse programa em nome de Jesus. Amém. Muito bem, galera. Para a gente começar o nosso programa, como sempre, música boa, né? E hoje vocês vão ouvir as 2 músicas que eu mais gosto de um coral, que é o coral que eu mais gosto também, tá bom? Estará conosco durante esse programa. Nós vamos ouvir 2 músicas que foram apresentadas pelo Coral dos Adolescentes do IACS, lá no IACS, no dia do aniversário do IACS. E eu pude assistir essas músicas ao vivo e eu queria compartilhar ela com vocês. Então, a música que vocês vão ouvir agora se chama Nova Aleluia e eu queria que você se deleitasse com uma das minhas músicas prediletas. Então, com vocês, Coral dos Adolescentes do IACS, Nova Aleluia no Louvor Team.
voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar. Que este Deus, Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Vem louvar e adorar, quão belo é o nome do Senhor. Deus é refúgio e fortaleza, vem louvar ao Senhor. Com todo ser, eu quero adorar. Com meu viver, eu quero exaltar. Sei que nada sou, mas enquanto eu respirar, ao Deus eterno, eu irei louvar. Linda a música, não acharam? Você pode encontrar ela no YouTube também, tá bom? A versão do DVD para você poder assistir, tá bom? E agora a gente vai ouvir um testemunho Teen. O nosso testemunho Teen, hoje quem vai contar pra gente é o Vinícius Andrade. E ele tem uma história muito legal que vai tocar o seu coração. Então com vocês, Vinícius no testemunho Teen. Este é Vinícius Andrade. Hoje ele anda na rua como mais um, mas nem sempre foi assim. Vinícius já esteve do outro lado. Se hoje ele oferece abraço, no passado, esse mesmo abraço era muito requisitado. Vinícius cuida bem das fãs, dá conselhos, chora com elas, marca encontros pelo Face para que tenham chance de encontrá-lo na vida real. São centenas, milhares de fãs. A gente volta a falar agora sobre a tentativa de alguns partidos políticos de atrair os jovens participantes dos chamados rolezinhos, os encontros convocados pela internet de jovens em shoppings da cidade. A gente vai conversar pelo telefone com o Vinícius Andrade. É o novo ídolo da internet, um dos organizadores dos rolezinhos. Eu sempre criei os meus filhos sempre na igreja, sempre na presença de Deus. Cresci na igreja, portanto, como fui criando na adolescência e entrei na juventude, fui procurando sempre outros jovens para me comunicar, para me relacionar. Só que eu fui vendo que eu estava ficando sozinho na igreja, não tinha mais jovens. E eu descobri o porquê, porque a gente não tinha muito espaço lá na igreja, não tinha programa jovem, não tinha muita atividade para o jovem fazer. Por questão disso, o jovem foi se afastando e eu também não fui diferente, também me afastei pouco a pouco, até chegar no momento em que eu me vi já longe dos caminhos de Deus, dentro da igreja, mas longe de Deus. Na adolescência, Vinícius fez uma mudança de rota. Seus passos já não iam mais em direção à porta da igreja. E eu notei que cada sábado que passava, menos jovens tinha na igreja. E aí foi quando eu notei também que os programas jovens que tinha, não estava tendo mais, estava tudo em falta. Então eu comecei a ir para a igreja somente no sábado de manhã. Então eu entrava na igreja, eu saía, não era mais notado, porque não tinha mais jovem, não tinha mais como me relacionar. Então eu me senti perdido na igreja. Isso foi deixando a gente meio entristecido mesmo, porque a gente sabia que ele estava desviando do caminho. Na igreja não tinha jovens, lá na minha porta da minha casa tinha. Então foi lá que eu ficava. No novo caminho, Vinícius ganhou notoriedade. Foi ouvido por políticos e, principalmente, pelos jovens. Chegou a ter mais de 200 mil seguidores nas redes sociais. Lançou moda e ganhou dinheiro. Semanalmente, eram em média 5 mil reais obtidos por meio da instalação de aparelhos odontológicos. Tendência que ele mesmo ajudou a criar.
por essa porta passavam em médias, tinha dia de passar 20 pessoas desconhecidas, pessoas que não faziam parte da nossa família, que não faziam parte da igreja. E foi numa fase muito difícil essa fase desse rolezinho aí, porque foi justamente quando eu perdi meu marido. Então, eu precisava muito dos meus filhos. E ele andava muito pelo mundão. Muitos procuravam, era política, era imprensa, era amigos, era meninas, mas o que eu mais precisava era de um pastor para me procurar. E eu não encontrava nenhum, não ia nenhum lá em casa. Das dezenas de reportagens publicadas sobre o rolezinho, este trecho evidencia a silenciosa luta de diversas mães que se recusam a fechar a porta do coração para os seus filhos. Uma Bíblia sobre a mesa numa casinha da periferia de São Paulo. Na parede, quadros de uma viúva, mãe de 3 filhos. Ela pinta quando está estressada. Para arrumar o quadro de Vinícius, uma porta teve de ser fechada. A porta da igreja. Certa noite, voltando para casa, Vinícius resolveu entrar em uma igreja adventista para fazer uma oração. Era noite de vigília. Por segurança, os diáconos fecharam a porta da igreja minutos depois que Vinícius havia entrado. Ao amanhecer, a porta foi aberta novamente, mas Vinícius não deixou a igreja. A quantidade de amigos na pequena casa de Vinícius pode até ter diminuído depois disso, mas ele continua influenciando jovens. Exemplo de Esther Santos. Com 16 anos, ela tem uma história semelhante à de Vinícius, como centenas de outros jovens cristãos, adventistas ou não. Durante as entrevistas, todos citaram o relacionamento com os amigos como fator decisivo para frequentar uma igreja. É por essa influência dos amigos, né, acabei me desviando e teve um momento da minha vida que eu não fui mais na igreja, eu não obedecia mais meus pais, não frequentava mais a igreja e sim fui indo para o mundo. Apesar de que o Vinícius influenciou bastante pelo fato dele ter vivenciado algumas coisas que eu também vivenciei lá fora, né? E eu achei muito interessante no Vinícius porque as coisas ele não mais sentia, assim, ele sentiu a presença de Deus e eu falei assim, poxa, se ele sentiu a presença de Deus, eu também posso ter esse desejo no meu coração. Deus trocou cada falso amigo, Deus trocou por um amigo que levava ele para a igreja, que fortalecia eles na fé. Entre as atividades que Vinícius desenvolve com os amigos está o Anjos do Metrô. Quinzenalmente às sextas, um grupo de adventistas lembra que Jesus está de braços abertos para todos, seja jovem ou não. Participam também desse projeto pessoas mais velhas. Aos 63 anos, Nice Moreira fez recentemente uma cirurgia. Não recebeu visita de nenhum familiar. Os únicos que apareceram no hospital foram os amigos que fez no Anjos do Metrô. Hoje eu sinto que esse daqui é meu chamado de levar pessoas também, outras pessoas ao redor do mundo, para estar ao pé de Jesus também. O dicionário define porta como sendo a abertura para entrar ou sair. Do termo, derivam duas figuras de linguagem com sentidos opostos. Deixar uma porta aberta seria o mesmo que não cortar todas as oportunidades, enquanto fechar as portas significa não permitir o acesso. Após o grande desapontamento de 1844, os adventistas se dividiram em 2 grupos, os da porta aberta e os da porta fechada. 150 anos depois, a porta volta a ser tema entre adventistas. Se antes o debate era sobre doutrina, hoje é sobre comportamento. A resposta para tal questão certamente vai influenciar se, assim como os discípulos, os jovens vão seguir os passos de Jesus. Afinal, a porta está aberta ou fechada? Como é bom quando a gente sente que pessoas foram transformadas pelo Espírito Santo, orações de mães foram atendidas, e a história de hoje conta isso, que a sua vida também possa ser transformada naquilo que precisa ser transformado, tá bom? Bom, nesse momento eu quero deixar aqui com vocês a dica da Moni, e você fica esperto aí nessa dica. Se liga! Era angustiante o que eu tava vivendo. Eu me sentia despedaçada. Vazia. Sem amor.
acontecendo, hein, filha? Por que você tá tão tristinha? Esse teu comportamento tá só te prejudicando. Quer saber? Queria que ela me expulsasse mesmo. Lara, não acho que você seja uma garota má, mas agredir um colega de classe daquela forma não resolverá os seus problemas. Eu odeio os garotos. Eles me dão um nojo. Toda pessoa tem segredos, mas nem sempre porque quer. Eu não quero. Mas não dá pra falar. Eu quero te ajudar, mas você não fala. Você não me entende. Porque você nunca se importou comigo. Você nunca me amou de verdade. Como que você quer que eu me sinta se você nunca me protegeu? Então, sábado à tarde, né, já sabe, não vai fazer coisa errada, hein? Não vai assistir porcaria. Se liga nas coisas de Deus, tá bom? Faça coisas que dê pra fazer no sábado. E uma das coisas que mais dá pra fazer no sábado é assistir as séries e assistir as coisas do Felicity Play, tá bom? Então aproveita essa tarde pra você realmente se deleitar e crescer espiritualmente com esses conteúdos do Felicity Play, beleza? Agora a gente vai ouvir a segunda música, Desculpa, gente, é a segunda música que eu mais gosto do Coral dos Adolescentes. Essa música eu tive o privilégio de gravar com eles, né, há anos atrás. De que adianta saber que um dia Jesus vai voltar? E aquele sábado que eu estive lá, no aniversário do colégio, eles cantaram essa música de novo. E essa música, ela fala de algo que realmente tem que ser parte da nossa vida. Nós precisamos testemunhar do amor de Jesus, né? Não adianta falar, a gente precisa ser, ok? Então, ouça essa música no nosso Louvor Team, mais uma vez com o Coral dos Adolescentes do IACS. De que adianta saber que um dia Jesus vai voltar? Se quando Ele fala a mim, eu não quero escutar. De que adianta cantar e contar a todos de seu amor, se não sinto sua mão me tocar e não quero sentir seu calor? Seria tão simples dizer que nós conhecemos Jesus. Parece tão fácil falar que andamos em sua luz, mas tudo isso é em vão se não há amor no coração. Não há maior pregação que uma vida de exemplo cristão. O testemunho fiel do Senhor deve ser sempre o nosso viver. Uma vida de exemplo, serviço e amor, muito mais é capaz de fazer. Nós podemos a muitos pregar
e ao mundo a mensagem levar. Mas a obra só é eficaz se o sermão é o viver. Seu toque divino. Só assim nós teremos poder pra mostrá-lo em nosso viver. Instrumentos nas mãos de Jesus, levaremos ao mundo a luz, um testemunho fiel do Senhor, deve ser sempre o nosso viver, uma vida de exemplo, serviço e amor, muito mais é capaz de fazer. Nós podemos a muitos pregar e ao mundo a mensagem levar. Mas a obra só é eficaz se o sermão é o viver. Um testemunho fiel do Senhor deve ser sempre o nosso viver. Uma vida de exemplo, serviço e amor, muito mais é capaz de fazer. Nós podemos a muitos pregar e ao mundo a mensagem levar. Mas a obra só é eficaz se o sermão é o viver. Mas a obra só é eficaz se o sermão é o Linda música, não acham? Essa música é sensacional e Deus realmente é honrado cada vez que a gente realmente quer ser essa testemunha dele, que você queira ser também, tá bom? E agora a gente vai para o momento mais especial da nossa Escola Sabatim, que é o resumão da lição. E hoje eu pedi para estar aqui com a gente um amigo nosso que já fez algumas escolas Sabatim com a gente, inclusive ao vivo, né? O pastor Cedric, e ele vai resumir a lição pra gente e vai pegar os tópicos principais. Então, se liga aí no resumão da lição. E aí galera, tudo bem? Feliz sábado para você, aqui é o pastor Cedric e eu te convido a estudar a lição da Escola Sabatina dos Adolescentes comigo e vamos dividir a lição em 3 partes, combinado? Vamos junto! Ai, mas pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada do que eu leio. Baboseira, sempre que alguém na palavra de Deus buscou e tentou compreender a lei e as profecias, Deus enviou alguém especial para explicar e fazer o povo entender como é que cumprir as leis, os mandamentos, entender as coisas que viriam no futuro. E agora a pergunta que eu quero te fazer é: você tem buscado entender a lei de Deus? Ou só de vez em quando abre a palavra, dá uma lidinha, larga do lado e fala, não entendo nada, ninguém pode me explicar? Será que não é você que não quer entender? Na história dessa semana a gente lembrou um pouquinho sobre como foi
a convocação do povo feito por Esdras. Isso está relatado lá no livro de Neemias, capítulo 8, verso 8, quando então Esdras se levanta na frente do povo e lê um pouco da palavra de Deus para o povo. E o povo ouve e fica maravilhado, compreendendo, entendendo e começando a trabalhar no seu coração para colocar em prática aquelas palavras. Neemias 8:8 diz assim: o povo leu o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo inteiro entendesse o que estava sendo lido. O que me impressiona nessa história é que a Bíblia menciona que o povo inteiro daquele local se reuniu para ler, para ouvir, para entender. Não foi uma ou duas pessoas, o povo inteiro se levantou. E a segunda coisa que me chama muita atenção é que o povo queria muito estar ali. Então isso a gente leva para a nossa vida e pensa, será que você quer muito estar com a palavra de Deus na sua mão? Será que você quer muito ler e compreender? Será que você quer muito ser confrontado com aquilo que a mensagem de Deus traz para a sua vida e você começa a pensar, eu preciso mudar nisso, naquele ponto, naquele outro eu não sou melhor, eu preciso mudar. Você está disposto a fazer isso? Se a sua resposta é sim, Deus vai te enviar pessoas capacitadas e até mesmo o próprio Deus, em formato de Espírito Santo, ele vai falar aos seus ouvidos, na sua mente, na sua consciência, para mudança de vida. Ai, mas pastor, o culto tá longo, tá demorado, eu não aguento mais ouvir tudo isso, não tô conseguindo prestar atenção em nada. Você sabia que quando o povo se reuniu para ouvir o que Esdras ia falar, eles levaram entre 5 e 6 horas ouvindo e compreendendo a palavra de Deus? 5 ou 6 horas, sabe o que é isso? Muito mais que qualquer jornada de filme que você queira assistir. Mas por que esse povo fez isso? Qual que era essa mensagem tão importante que fez eles ficarem ouvindo e aprendendo por mais de 5 horas? A mensagem que aquele povo ouviu foi a lei de Deus. É verdade que os levitas e os sacerdotes também leram um pouquinho sobre as consequências que os seus antepassados receberam por abandonar a lei de Deus, por desprezar, por ser rebelde a Deus. E isso fez o povo ficar espantado, com medo, chorar amargamente, mas também se alegrar, porque Deus é amoroso e Deus perdoa aqueles que procuram. E agora eu quero fazer uma segunda pergunta para você. A lei de Deus te traz medo ou alegria? E a resposta tem que ser as duas coisas. A lei de Deus tem que dar medo, tem que dar espanto. Sabe por quê? Porque quando nós somos confrontados com a lei, nós percebemos que nós somos pecadores. E quando a lei de Deus, santa, justa e boa, é colocada na nossa frente, você que é pecador e miserável, você tem que ficar triste pelaquilo que você é. Mas a lei também tem que te dar alegria, porque você está contemplando o caráter de Deus, um Deus amoroso, perdoador, que te dá vida e liberdade para todas aquelas pessoas que creem nele. A lei de Deus te dá medo e te dá alegria. Mas não espere momentos tristes para buscar a lei de Deus. A lei de Deus não é um guarda-chuva que a gente deixa atrás da porta do nosso quarto, quando a gente busca só quando está a chuva, a tempestade. A lei de Deus tem que ser nos momentos de alegria, de prazer, onde você busca se tornar um pouquinho mais parecido com Jesus. Ai, pastor, mas a lei de Deus ainda é importante hoje para mim? Sim, a lei de Deus é importante para você ainda hoje, porque afinal de contas, não é porque passou mais de 2000 anos que nós, os seres humanos, nos tornamos pecadores. E não é porque passou 2000 anos que Deus continua sendo a fonte da salvação. Imagine então um momento onde uma menina se coloca na frente do espelho e começa a retocar sua maquiagem ou se preparar para ir para o culto ou para um aniversário, e ela está ali toda concentrada, mas de repente entra alguém no banheiro, abre a porta e bate no braço. Uma distração, um empurro, um choque, e ali naquele momento a menina borra sua maquiagem, faz um risco fora do lugar, o batom vai para onde não deveria. Sujeira, não era para ser assim. Bom, estando na frente do espelho, naturalmente o que você vai fazer é tentar consertar, pegar um pouco de água, passar um pano e se limpar. A lei de Deus é o espelho que mostra onde você, pecador, está sujo. A lei de Deus é o que aponta o seu erro, o seu pecado. Sim, a lei de Deus é importante para você. Mas a lei não é aquilo que limpa, que purifica. A gente tem que ir até a fonte, a água, um pano, um tecido. A gente precisa se limpar com aquele que consegue nos limpar, que é Jesus. Olha só o que diz pra gente Filipenses capítulo 1, verso 6.
pois eu estou certo que Deus, que começou o trabalho bom na sua vida, vai continuar até que esteja completo quando Cristo Jesus voltar para você. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado porque Jesus ele pode nos purificar. Obrigado porque Ele é o responsável por fazer a nossa vida espiritual crescer a cada dia, porque Ele nos mostra o nosso pecado, o nosso erro, nos confronta com a sua lei, que é a expressão do seu caráter. Senhor, nós queremos ser parecidos com Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo que continuamente nos ajuda nisso. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Pastor Cedric, por essa explanação da lição. Obrigada a você que esteve com a gente aqui assistindo essa Escola Sabatim. Espero que ela tenha sido boa para você, que tenha te ajudado a crescer espiritualmente. Bom, pessoal, até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau!